Graça e paz, povo de Deus, que a paz que excede todo entendimento esteja na sua casa, no seu lar, com a sua família, com os seus familiares, que você possa ser mais e mais que vencedor, que você possa ser abençoado, que aonde que você passar, o local venha a ser transformado e abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui dois versículos, que se encontra lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20 e 21, que está escrito assim, ó. Assim fez Ezequias em toda a Judá. Fez o que era bem, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Aqui nós vamos ver o rei Ezequias se dando bem. Mas se dando bem porque ele decide restaurar a casa de Deus. Ele decide restaurar a casa do Senhor. O rei Ezequias, que era filho de Acás, o rei Ezequias, que era filho de um pai idólatra, que acabou ali trazendo toda Judá para um caminho torto, um caminho imundo, aonde que o rei Acás, ele acaba idolatrando, né? Nós vamos ir um pouquinho para trás, lá no capítulo 28, ali no versículo 22, nós vamos ver que o rei Acás, ele começa a adorar imagens, ele começa a adorar e fazer sacrifício a outros deuses que não era o Deus de Israel, o rei de Jerusalém. E ele começa a fazer uns rituais, né, sacrifícios a outros deuses, e Deus ali ele se ira. Ele se ira porque ele não divide a glória dele com ninguém. E o versículo que nós acabamos de ler, nós vamos ver que o rei Ezequias ele começa a prosperar porque ele começa a seguir o caminho certo, o caminho correto. O rei Acás, que acabou fazendo que a casa de Judá, a casa ali onde que adoravam a Deus, ele fecham as portas dos templos onde que adoravam o Senhor, falam que não pode mais adorar mais a Deus, e ele começa a fazer idolatria a outros deuses. Aos deuses ali naquela época, ali em Damasco, ali na Síria, eles começaram a idolatrar outros deuses que não eram o nosso Deus. E Deus ali, ele vem com a sua ira e ele começa uma correção e está dando tudo errado para Acás. Acás não está entendendo, até que vem a morte de Acás e entra o rei Ezequias. Mas quando o rei Ezequias entra, nós vamos ver aqui esses dois versículos, lindo. Assim fez Ezequias em toda a Judá, o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Ou seja, o Pai está querendo dizer para nós que se nós continuarmos no caminho, se nós continuarmos fazendo aquilo que é bom perante os olhos dele, tudo vai acontecer conforme ele escreveu. O Pai já escreveu uma história, o Pai já escreveu a palavra, o Pai já escreveu a nossa caminhada. Mas só que o Pai, ele olha e fala assim, ó, vai acontecer desta maneira, desta forma, e ele não mente, ele cumpre aquilo que ele prometeu. E nós temos que entender que o Pai, ele está falando para nós que se nós continuarmos a adorar somente Deus, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, tudo irá bem. Tudo vai acontecer conforme o Pai planejou. Os caminhos de Deus são bons. Os caminhos do Pai é bom. E aqui Ezequias, como rei de Judá, né, como Acás tinha feito com que todo o povo olhasse e automaticamente o povo começa a seguir ao rei, né, o rei Acás, ele acaba fazendo ali que todo aquele povo faça com que a idolatria vire uma religião. E ali o povo começa a retroceder e Deus ali, ele permite que várias situações aconteçam, que reinados tomem, né, aquelas cidades, e ali vem Ezequias. Ezequias vem e começa a restaurar, chama os levitas, eita glória, chama aqueles que participavam ali do santuário, que participavam ali da casa de Deus, que participavam ali da presença, e começa a falar, agora vamos reerguer, abra a porta do templo e agora vamos adorar o nosso Deus.
porque lá atrás os nossos filhos, os nossos antepassados ficaram cativos por causa da idolatria a outros deuses. Então aqui o que eu vejo é o que o Pai está falando para nós: ei, continua na minha presença, continua me adorando, ei, busca no secreto, desce na presença do Pai, porque eu irei te honrar, eu irei fazer com que você seja honrado. Não é com a força de outros deuses, não é com a força de outros homens, mas é com a força do Pai. Aqui nós vamos ver que Ezequias, ele tinha tudo para seguir o outro caminho, tudo para ir para o outro lado, porque ele era incentivado, ele cresceu na idolatria, ele cresceu vendo o seu pai e a sua mãe adorando outros deuses, então ele poderia ter seguido outro caminho. Mas Ezequias, assim que o seu pai morre, ele pega e fala: vamos restaurar a casa de Israel, vamos restaurar a casa de Judá. E ali eles pegam, faz ali a Páscoa, e assim que eles saem da Páscoa, eles começam a adorar e glorificar aquele que tudo pode. O que o Pai está dizendo aqui é que se você continuar na presença, se você não distribuir o caminho, se você não se desviar, você vai chegar aonde que o Pai te prometeu. O Pai já tem uma palavra para você, o Pai já tem uma promessa feita para a sua vida, só basta nós continuarmos na presença. Mas só que não está muito fácil, está um pouco difícil, mas o Pai está falando assim: meu filho, continua me adorando que você vai ver o que eu posso fazer. Aqui nós vamos ver que o rei Ezequias, a Bíblia vai dizer assim: em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Ei, continua fazendo com alegria, continua fazendo com alegria, porque lá em Mateus 6,33 a Bíblia vai dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentada. Ei, o Pai está falando aqui: continua acreditando, continua crendo, porque a fé é o forte e o firme fundamento das coisas que você não vê, mas das coisas que se esperam. Ou seja, nós conseguimos já enxergar, nós só conseguimos ver aquilo que o Pai tem para nós. Só continua na presença, só continua caminhando, porque o Pai vai fazer. E aqui nós vamos ver que o rei Ezequias, a Bíblia vai nos ensinar que ele fez de todo o coração e prosperou. O Pai tem mais para você. O Pai tem uma história linda, o Pai tem uma história radiante para você. O Pai tem bênçãos do céu para você. Eu quero dizer para você continuar na palavra, porque a chave para chegar lá no céu, a chave para chegar aonde você quer é a palavra. É o caminho do Senhor, assim como o rei Ezequias olhou e falou assim: o caminho é abrir o templo novamente, adorar o nosso Deus, aquele que tudo pode fazer. Este é o caminho, porque a Bíblia está falando aqui que tudo o que ele fez, ele foi próspero, tudo o que ele fez, ele foi bem sucedido. Então continua caminhando. Ei, olha para os céus, olha para o alto, olha para o Senhor, olha o Pai visitando agora a sua casa e movendo e fazendo aquilo que você pensa que é impossível, aquilo que você pensa que não tem mais jeito. O Pai está falando assim: só continua na minha presença, só continua acreditando, só continua crendo, porque eu vou fazer. O Pai está na casa, o Pai está na casa. Eu quero aqui já fazer uma oração pela sua casa. Eu quero aqui já fazer uma oração pelo seu lar, que você venha a ser próspero e cheio, que quando você começar a buscar, muitas das vezes você não vai enxergar com os seus olhos humanos, mas o Pai já enxergou, o Pai já fez. Continue buscando, que assim como o rei Ezequias escolheu o caminho certo, onde que ele tinha tudo para ir para o caminho errado, você também vai ser próspero. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele poderia ter ido para o outro lado. Ele poderia ser influenciado pelo seu pai Acaz.
ele poderia ser influenciado pelo mundo, ele poderia ser influenciado por outras pessoas, mas só que Ezequias não deixou que o mundo, não deixou que o seu pai, não deixou que aqueles que adoravam deuses influenciasse ele, mas assim que ele teve a oportunidade, ele foi, se jogou aos pés do pai, chamou os levitas e falou assim: abra a casa do Senhor, abra a casa de Deus, porque agora nós vamos adorar aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. E quando Ezequias começa a adorar, e quando Ezequias começa a oferecer o sacrifício santo, ali a Bíblia vai dizer que Ezequias prosperou, que ele foi próspero, e tudo que ele fez de coração aconteceu, e aconteceu com bom progresso. Deus, ele tem uma chave para você. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Muitas das vezes você vai olhar e vai enxergar tudo ao seu redor, indo na contramão, mas o Pai está falando: ei, venha na minha palavra, venha na minha direção, porque eu sou o caminho, eu sou a vida. Ei, o Pai tem mais para você, o Pai vai fazer. Eu já quero aqui orar pela sua casa, pela sua vida, pelos seus familiares, e que você já comece a sentir a presença do Pai aí, porque o Pai está dizendo: abra novamente o seu coração, abra novamente a casa, comece, entra novamente no Santo dos Santos e comece a adorar, porque tudo que você fizer, tudo que você fizer de coração, o Pai vai conduzir e vai acontecer. Glórias a Jesus. Pai, aqui, Senhor Jesus, eu quero abençoar esta pessoa que está escutando agora. Este homem, esta mulher, Senhor meu Pai, esta criança, essa família, Senhor meu Pai, que pararam para escutar a Tua palavra. Que pararam, Senhor meu Deus, para escutar, Senhor meu Deus, a Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, Senhor meu Pai, que é lâmpada para as nossas vistas, para os nossos pés, que eles venham ser abençoados, que eles venham ser prósperos, que eles venham, Senhor meu Pai, ver a Tua luz, Papai querido, ver a Tua palavra, Senhor meu Pai, se cumprindo na vida deles, porque eu sei, Papai querido, que o Senhor já escreveu uma palavra. Pai, eu peço ao Senhor, cubra com Teu sangue esta casa, cubra com Teu sangue este lar, cubra com Teu sangue esta família, que eles venham, Senhor meu Pai, ser cheio, mas cheio do Espírito Santo, Pai, que assim como o Senhor transformou a minha vida, assim como o Senhor, Papai querido, transformou, Senhor meu Pai, a vida de milhares, transforma também, Senhor meu Pai, a vida desta pessoa. Pai, eu quero agora agradecer, Senhor meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor meu Pai, de adorar o Senhor, de glorificar o Teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor continue, Senhor meu Pai, fazendo. Que o Senhor continue, Senhor Jesus, fazendo. Obrigado, Papai querido. Gratidão, Senhor meu Pai, ao Senhor. Que o Seu nome venha, Senhor meu Pai, ser exaltado. Que nós venha diminuir e o Senhor venha crescer. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que o seu lar, que a sua casa seja cheia de paz. E que você possa viver o sobrenatural de Deus. Em nome do Senhor Jesus.